Todo mundo tá vendo aqui? Sim. Sim. Beleza. Então, chegamos na aula número 7, Hebreus 5:11 até Hebreus 6, versículo... Eu coloquei 13, mas tá errado aqui, tá? A gente vai até o 12. Crescimento espiritual é o tema dessa aula. Só para a gente recapitular um pouquinho, porque recordar é viver. A gente começou falando que Deus ele tem falado com a humanidade. Como que isso acontece? Antigamente, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que Deus fala pelos profetas. E hoje, a gente entendendo que agora, após a vinda de Jesus Cristo, ele tem falado pelo seu Filho, que é a própria palavra, que é a própria mensagem que a gente já viu nas aulas anteriores. Isso aqui é como o escritor da carta aos Hebreus tem escrevido a carta e a gente tem estudado isso aula após aula. Depois a gente vê quem que é esse filho de Deus, né? E o autor ele fala, esse filho de Deus é alguém que é superior aos anjos. Depois ele fala que este filho de Deus, ele é semelhante aos homens. Ele é homem, mas ele também é Deus e ele é semelhante aos homens, né? Ele entende as nossas necessidades. E esse Filho de Deus é um libertador que é muitíssimo maior do que Moisés, como libertador do povo de Israel ali da escravidão do Egito. Este Filho de Deus, ele quer nos levar a um descanso melhor e um descanso eterno. Assim como Josué liderou o povo após Moisés e levou esse povo para uma terra de descanso, embora ele não tinha subjugado a terra por completo, Jesus Cristo, ele faz isso de forma muito melhor, porque ele nos leva a um descanso melhor e um descanso eterno. E na aula passada a gente falou que este Filho de Deus, ele é o nosso sumo sacerdote, e ele faz um convite para nos aproximarmos deste trono da graça. E quando a gente termina a aula, quando a gente terminou a aula passada e a gente inicia essa nova aula, parece que o escritor ele pula de tema, mas na real ele quer. O Renato até falou isso numas aulas passadas sobre as exortações. E aqui a gente encontra uma dessas exortações que o escritor ele faz. E por que que ele faz essa exortação? Porque ele precisa fazer esse preparo para a galera, para aquilo que ele quer falar depois dessa aula de hoje. Ele quer dar continuidade nesse ensino, mas ele precisa fazer uma pequena exortação para a galera, enfim, prestar um pouco mais de atenção naquilo que ele quer falar, porque são coisas, como a gente vai ver, são coisas um pouco mais difíceis que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Tanto a gente quanto o povo que estava lá naquela época, que era o povo ao qual ele estava escrevendo. Então, já para ajudar vocês, já coloquei o versículo aí na tela. Quem puder ler, por favor, já vamos lendo aqui para a gente ganhar tempo. Hebreus 5, 11 ao 14. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar. Ficaram displicentes acerca do que houve. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Muito bem. Então, aqui, como a gente falou, a gente tem uma pequena e importante pausa entre os dois temas, o tema da aula passada e o tema da aula que vem, que eles vão se completar e eles são na Epístola aos Hebreus, porque o escritor está desenvolvendo um raciocínio dócil em cima do tanto Jesus como sumo sacerdote, quanto um ministério sacerdotal. E ele se depara com um obstáculo. Qual que é esse obstáculo para o ensino dele? Ele fala que essas coisas que ele tem que para os hebreus são coisas difíceis de explicar. Mas além delas serem difíceis de explicar, é difícil por causa do público que tá lendo, que está ouvindo sobre estes ensinamentos. E não é porque ensino é difícil que as pessoas não conseguem entender ou não conseguem ouvir, mas é porque as pessoas, a Bíblia fala que elas se tornaram displicentes. Em outras versões, tá
escrito tardio a ouvir ou lentos para ouvir. Então ele está falando assim, ó, a gente quer dizer muito mais aos demais, até porque essas cartas elas rodavam, mas são coisas difíceis sobre displicentes acerca daquilo que vocês ouvem. Então, o que é displicente? Na vida cristã, antes da gente tem duas coisas fundamentais. Tem o nascimento e tem o crescimento. Então, tem algumas coisas na nossa caminhada cristã que acontecem uma única vez. O que é isso? Regeneração, adoção como filhos de... Tudo isso acontece de uma única vez quando Jesus ele morre naquela cruz, ele já conquista. Porém, tem coisas que vão demandar um crescimento e um progresso. E daí, por isso que a gente precisa estar atento à palavra de Deus, a gente precisa estar atento à nossa caminhada cristã, ao Espírito Santo, falando essas verdades aos nossos corações, a gente precisa estar ligado com Deus, porque é nisso que a gente vai ter um progresso. Então, a santificação é um exemplo disso, a plenitude do Espírito Santo, a maturidade na fé, tudo isso são exemplos de coisas que demandam um crescimento e um progresso. Então, o que é displicente para ouvir? Então, aqueles cristãos, aqueles crentes, eles tinham perdido esse ânimo. Lembra que eles estavam passando por perseguição também, tá? É sempre importante a gente lembrar desse contexto. E a palavra original aí é displicentes ou tardio. Então, tardio tanto de mente, difícil de entender, duro de ouvido. Sabe quando você fala, você está conversando com uma pessoa e você prega a palavra, fala a palavra, explica a palavra, e a pessoa é tipo, beleza, tranquilo, tô ouvindo, mas você nunca vê um resultado daquilo que você fala. E até puxando um gancho do devocional que eu mandei na semana passada, é porque o solo não tá adequado. Às vezes a pessoa, ela tá com... É um solo rochoso, é um solo com pedra, é um solo com espinho, a pessoa tá preocupada com um monte de coisa. E o problema não é na palavra, o problema é por causa da pessoa, daquela pessoa, do que ela tá ouvindo. Ela não consegue ouvir, ela não consegue discernir aquelas palavras, ela não consegue entender. E isso é péssimo até para uma comunidade cristã, quando tem pessoas assim, porque Jesus Cristo ele quer que as pessoas elas cresçam nessa fé. Esses crentes eles estavam tendo um crescimento não progressivo, né? Não para frente, mas um crescimento retardado. Então eles estavam regredindo na fé. O propósito de Deus é que todos os crentes sejam maduros na fé e alcancem a perfeita varonilidade, né? Maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Alguém abre para mim, por gentileza, em Efésios 4:13. Então, esses crentes, eles voltaram a estaca zero, eles regrediram no conhecimento até as questões fundamentais e elementares. Então, pensa que essas pessoas, elas começaram a ouvir a palavra de Deus, elas foram edificadas, mas depois de um tempo elas estagnaram. E pior do que progredir, né, de ficar estagnado, é que elas começaram a regredir na fé, né? As coisas mais básicas e mais elementares, elas não estavam conseguindo praticar principalmente, até porque é muito provável que elas conheciam. E aí, quando você vem com o ensinamento, a pessoa ela não vai para frente, porque ela para, ela estagna e ela não consegue crescer. Efésios 4:13, quem achou? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso. Deus ele não quer simplesmente que a gente alcance aquilo que eu falei, né, do lance do nascimento. Mas Deus ele quer que a gente cresça nessa fé. Ele quer que a gente seja maduro. Imagine que Deus ele envia Jesus Cristo morre naquela cruz, mas ele não quer que a gente fique da mesma forma que a gente está. Ele quer que a gente produza esse fruto do Espírito Santo. Ele quer que a gente se pareça mais e mais com Jesus Cristo. E para isso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa entender a palavra de Deus e principalmente praticar essa palavra de Deus. Então, a gente vê nos destinatários da carta que eles eram crentes imaturos. Eles tropeçavam na doutrina e na ética. Sua superficialidade na palavra desemboca na vulnerabilidade das suas atitudes. A gente vê isso lá em 1 Coríntios 13,
versículo 11. Se alguém puder ler para a gente, por favor. Coríntios 3, 13. 13. Beleza. É 1 Coríntios, né? Isso. Ah, ok. Do começo? 13 e 11. É que eu não ouvi direito. Coríntios 13. Uhum. Versículo 11. Peraí, que deu problema aqui no áudio. Pode falar de novo? Posso. 1 Coríntios 13, versículo 11. Ah, ok. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso. O que o Paulo está falando aí? Que antes ele era menino. Ele não está falando simplesmente de menino físico, mas ele está falando de um menino na fé. Quando ele se torna homem, quando ele cresce nessa fé, tudo aquilo que ele fazia quando ele era novo na fé, quando ele era menino na fé, ele deixou de fazer. E esse é um exemplo que a gente tem que ter também. A gente tem que crescer para essa maturidade, deixar as coisas de menino e crescer na maturidade até que a gente se pareça mais e mais com Jesus Cristo. Quais são essas vantagens de uma maturidade? Aqui é interessante que o contraste entre o leite e o alimento sólido não é para a gente tornar as coisas exclusivas, né? Tanto o leite para a criança quanto o alimento sólido para um adulto, eles têm a sua importância, né? O que vão distinguir os dois é a fase. Então, para uma criança, é importante ela tomar leitinho. E para um adulto é importante abandonar o leitinho e comer umas coisas mais sólidas que têm mais nutrientes. Assim também é na nossa fase cristã. Então, na nossa caminhada cristã. Então, quando a gente é novo na fé, é importante a gente receber o leitinho. É importante a gente entender quem é Deus, entender o batismo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Entender sobre a fé, sobre a salvação, entender essas coisas básicas. Mas depois que a gente entende, compreende essas coisas básicas, a gente precisa dar um up, a gente precisa dar uma evoluída para que a gente possa maturar na fé, a gente possa crescer na fé. E além disso, quando a gente é maduro na fé, e não é simplesmente você manjar mais de Bíblia, eu já vou falar sobre isso também, mas quando você está mais maduro na fé, quando você é um homem, o que você espera é que desse homem é que ele gere filhos, digamos assim, entre mil e uma aspas, tá? Mas quando a pessoa é adulta, ela vai passar a discipular os meninos. E os meninos vão crescer e vão se tornar adultos e vão discipular outros meninos. E aí assim, a palavra ela vai se passando e as pessoas vão crescendo na fé e o reino vai sendo expandido, tá bom? Então, maturidade é um resultado não apenas do conhecimento, mas sobretudo da prática. Então, pegar um exemplo aqui, não é porque a pessoa ela manja muito de Bíblia, não é porque ela é super estudada em teologia, não é porque você pergunta qualquer coisa da Bíblia, ela sabe resposta, isso não significa que a pessoa é adulta na fé, tá bom? Isso não significa nada, porque uma pessoa que ela é madura, ela tem que saber aplicar esse conhecimento dela e viver de modo digno de Deus, ela tem que aplicar esse conhecimento no dia a dia de vida dela. Não adianta a pessoa saber os 10 mandamentos e não aplicar os 10 mandamentos. Isso não significa maturidade, isso significa apenas conhecimento. E a gente já estudou bastante sobre isso, mas é a diferença de inteligência e sabedoria, né? De conhecimento e sabedoria. Inteligência você sabe as escrituras, você sabe o que está escrito, mas sabedoria é você colocar isso daí em prática, tá bom? E é isso que vai definir se a pessoa é madura na fé ou não. A Bíblia é clara, o alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Então, maturidade é também demonstrada pelo discernimento espiritual. Tem filtro e sabe identificar falsas doutrinas. Se você der para uma criança um leite, se você der para uma criança uma papinha com carne, se você der para uma criança sei lá, um doce amassado, a criança vai ingerir tudo, certo? Agora, para um adulto vai saber selecionar aquilo que é bom ou não.
Um adulto, ele sabe que comer McDonald's todo dia, de manhã e de noite, não faz bem para a saúde. Mas se você der um McDonald's, qualquer coisa assim para criança todo dia, ela vai comer. Então, a mesma coisa é para a gente, espiritualmente falando. Uma pessoa que ela é madura, ela vai saber ter filtro espiritual das coisas, ela vai saber aquilo que é falsa doutrina e aquilo que não é falsa doutrina, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, tá bom? E isso é pela prática constante. E aí a pessoa ela consegue distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tudo certo. Beleza. Quem pode ler para mim Hebreus 6, 1 ao 3 na tela? Posso ler. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Isso. O que o escritor está dizendo? Olha, gente, portanto, a gente tem que deixar esses ensinamentos básicos a respeito de Cristo. Essas coisas básicas, ele não está dizendo que não são importantes. Ele está dizendo que é necessário esse alimento, esse leitinho espiritual que a gente já tomou, é necessário a gente deixar isso e avançar para uma maturidade. É necessário que a gente avance para um novo nível. Imagine uma escola. Você não está no ensino médio e você está aprendendo 1 mais 1, 2 mais 2. No ensino médio você já está aprendendo trigonometria, você já está aprendendo um monte de equação, números imaginários, porque você está avançando. Não vale a pena um jovem no ensino médio estar aprendendo 1 mais 1, divisão com 2 casas decimais, porque essas são coisas, são matérias elementares que a gente aprende no ensino fundamental. E é a mesma coisa na nossa caminhada cristã. Tudo tem a sua fase. Se você já está bem abastecido do seu leitinho espiritual, é necessário você prosseguir para uma maturidade. Então, um progresso seria impossível se cada vez tivéssemos que começar de novo pelos primeiros princípios, tá? Então, seria impossível. Imagine na igreja se toda semana a gente tivesse que voltar, falar das matérias básicas, falar do comecinho. A gente não quer crescer na fé, certo? Porque a gente precisa e mais prática daquilo que a gente lê na Bíblia. Maturidade não implica em um conhecimento e uma perfeição completa, mas sim numa maturidade, né? Então, na Bíblia, quando a gente lê, e a gente já até estudou, quando fala para a gente ser perfeito, está falando da gente ser maduro na fé. E essa maturidade ela vai ter a ver com duas coisas principalmente. Primeiro, com a nossa mente. Então, o cristão ele deve ser capaz de expressar melhor quem essa pessoa crê que é Jesus, e deveria ter um entendimento mais profundo não só dos atos, mas também do significado da fé cristã. E do seu virar para você, você é cristão, mas quem que é Jesus? Sua vida, quem que é esse Jesus? E você começa a explicar. Você tem que saber explicar quem que é Jesus. Isso vai definir a sua maturidade na fé. Você saber qual é o plano da salvação, você saber qual foi o papel de Jesus. E a pessoa perguntar assim, poxa, mas Jesus morreu na cruz e quer dizer que ele pagou só os pecados das pessoas. Explicar para ela, não, Jesus pagou por completo todos os pecados. Aí você tem que explicar, está consumado, o que é estar consumado, o que é essa dívida. Isso significa e reflete a sua maturidade como, tá bom? E também fala sobre a vida. Então, enquanto um homem cresce, ele deveria cada vez mais refletir a Cristo. E aí a gente não está falando simplesmente de idade. A gente pode que ele é muito mais maduro na fé, muito mais maduro, porque ele reflete mais o caráter de Cristo de 60 a 70 anos, tá? Isso não tem a ver com idade física, mas tem a ver com a sua vida espiritual. Quanto mais você reflete a Cristo, e simplesmente frutificar o dom do Espírito Santo na sua vida, você se parecer mais com Cristo,
Cristo reflete a sua maturidade cristã, a sua maturidade na fé. E aí você vai se libertando das antigas faltas, né, os seus antigos pecados, os seus antigos erros e conquistando novas virtudes. Então, é uma pessoa que por ela estar madura na fé, ela não vai mentir porque ela sabe que mentir é pecado. Ela não vai se orgulhar, ela não vai invejar, porque ela sabe que isso daí falhas, são antigos erros. E agora ela está caminhando para algo muito melhor, ela está caminhando para ser mais parecida com Jesus Cristo. Opa! Tudo bem? Beleza? Vocês estão acompanhando? Sim. Beleza. Sim. Pode continuar. Fechou. Então, o que é o básico da fé cristã? Para a gente pode ser diversas coisas, mas o escritor ele fala o que são o básico da fé cristã para a igreja primitiva. Para a gente também claro. Arrependimento de obras mortas, ele começa por aí. Então, o que é o arrependimento? É uma metanoia. Metanoia significa mudança de mente, né? Então, a nossa mente, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, a nossa mente ela tem que ser renovada, que nem está escrito lá em Romanos. E essas obras mortas, elas podem ser diversas coisas. Ações que levam à morte, pode ser os nossos pecados, iniquidades, ou mesmo ações que mancham o homem. Ou mesmo são ações que são vãs, né? São práticas que não vão refletir o caráter da pessoa. É a pessoa tentar conquistar a salvação por meio de obras. Enfim, deixa eu pensar aqui em coisas. Para os judeus poderia ser os sacrifícios que eles faziam que não refletia o caráter do coração dessas pessoas, né? Eram simplesmente rituais que não refletiam um arrependimento verdadeiro. Então, são obras mortas, são obras vãs. Ele prossegue falando em fé em Deus. E lembrando que os judeus eles estavam querendo voltar para o judaísmo, né? Eles estavam querendo abandonar a fé deles por conta das perseguições. Mas a gente tem que entender que a fé ela tem que ser completa, ela tem que ser perfeita. A fé ela constitui uma confiança e até depois a gente vai ver a passagem que fala de fé, que está lá no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. A fé constitui uma confiança completa que nos permite entrar no descanso de Deus. Então a fé não é simplesmente, eu acredito em Deus, mas essa fé ela é provada no seu dia a dia, conforme você vai confiando em Deus. Mesmo nas dificuldades, mesmo nas adversidades, você bota a sua fé em Jesus Cristo, sabendo que essa fé nele vai te conduzir à salvação, vai te permitir que você entre no descanso eterno, e você vai desfrutando da bondade e da misericórdia de Deus. Em relação ao batismo, eu acho que dá tempo da gente ler aqui. Eu trouxe aqui um trecho do Didaquê, tá bom? Vocês devem até ter visto umas semanas atrás, eu e o Renato, a gente brincando lá no grupo do WhatsApp da EBD, sobre o Didaquê. O Didaquê, ele é um escrito do primeiro século, tá? Escrito e que fala sobre a doutrina dos 12 apóstolos. Então, como a gente já até viu, os apóstolos eles geraram discípulos. E esses discípulos geraram outros discípulos. E aí a gente tinha uma doutrina que é a doutrina apostólica. E aí o Didaquê, ele reúne as principais doutrinas apostólicas daquilo que estava sendo ensinado pelos apóstolos e passando para os discípulos e etc, tá bom? Então, a gente poderia dizer aqui que foi a primeira revistinha da escola dominical foi o Didaquê, tá bom? E com relação ao batismo, o que o Didaquê fala? Com relação ao batismo, batizado desta maneira, quando tiverem instruído o candidato em todas estas coisas, claro que eu peguei um trecho aqui, mas ele vai discorrendo sobre diversas coisas, tá bom? Essas coisas batizem no nome do Filho e do Espírito Santo com água corrente. Se não tiverem água corrente, batizem com qualquer outro tipo de água. Se não puderem batizar com água fria, façam com água quente. Se não tiverem nenhuma dessas águas, derramem água 3 vezes sobre a cabeça do candidato, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes do batismo, tanto aquele que batiza como aquele que é batizado jejuem. Também todos os outros que possam fazê-lo. Devem ordenar que aquele que se deva batizar jejue 2 ou 3 dias antes da cerimônia. Eu fiquei envergonhado, gente. De verdade. Eu não jejuei para o meu batismo. E com certeza eu não jejuo na semana do batismo. Mas aqui o Didaquê ele ensina pra gente, por exemplo, que a gente deve jejuar. Tanto a gente que participa quanto os outros, né, que estão participando, eles jejuem.
Então, é uma prática, é um ensino apostólico que estava sendo repassado para o pessoal. Mas muito mais importante, olha no comecinho, quando estiverem instruídos o candidato em todas as coisas, né, todos os ensinamentos básicos, daí você vai lá e batiza, né? Então, antes de você se batizar, a pessoa ela tinha que conhecer o básico da fé cristã. E se é por aspersão, se é por imersão, o importante é que a pessoa ela seja batizada, tá bom? Mas que ela conheça o básico da fé. Então, essa doutrina do batismo era um batismo de instrução, porque a e a vida cristã tinham que repassar-se, né? Tinham que ser repassadas antes do sacramento do batismo. Que é o que a gente, hoje na ADU, a gente até faz, né? Tem um curso de batizado, né? Tem um curso para galera que vai se batizar, que é justamente isso. Que é você dar esse básico da fé para a pessoa, para ela ter certeza daquilo que ela está querendo fazer, né? Sobre a imposição de mãos, que é algo um pouco mais incomum, na Bíblia a gente tem referências a imposições de mãos. O primeiro é transferência de culpa, então no Antigo Testamento a gente vê isso, né? Quando há pecado, ela traz um animal para o sacerdote, aí coloca a mão sobre o animal, e aí o animal, é como se transferisse a culpa da pessoa, o pecado da pessoa para o animal, e aí o animal era sacrificado e já era culpa. Mas também na Bíblia a gente vê como uma transferência de bênçãos, né? Quando uma pessoa ia abençoar a outra, colocava a mão na cabeça e transferia essa bênção, e também uma ordenança a uma função, como a gente vê também em caso de Paulo e Timóteo. Paulo fala nas duas cartas sobre a imposição que Timóteo recebeu dos obreiros da igreja, né, confirmando o pastoreio, né, o cargo pastoral de Timóteo. Seguindo aqui, ressurreição dos mortos e o julgamento eterno também eram coisas. Então, a ressurreição dos mortos em Cristo significa um momento em que finalmente o cristão vai se encontrar com Jesus Cristo. Isso daí também tem que estar vinculado com os nossos ensinamentos básicos, né? Que aí vai entrar na parte da esperança, a nossa esperança escatológica, aquilo que a gente espera para os últimos dias, e um julgamento eterno. Então, o cristianismo foi desde o princípio uma religião de juízo. Nenhum cristão tinha permissão de esquecer que no final deveria enfrentar-se face a face com Deus. Isso a gente também não deve se esquecer, né? Tudo isso que a gente faz aqui vai ter um dia na nossa vida que a gente vai se encontrar com Deus Todo-Poderoso, e aí a gente não vai conseguir esconder nenhuma das nossas falhas e nenhuma das nossas desculpas diante do Deus Todo-Poderoso. Vou prosseguir aqui, Hebreus 6, 4 ao 8. Quem puder ler na tela, por favor. Mano, posso só dar uma faladinha antes de entrar nesse segundo tema aí? Porque o segundo tema aí vai mudar um pouco vai mudar um pouquinho o tema, né? Uhum. Mas, essa passagem eu acho assim muito louca, porque já parou pra pensar o que o autor aos Hebreus ele coloca como um fundamento para que a igreja se amadureça, para que o cristão amadureça espiritualmente? Muitas vezes a gente pensa que a maturidade cristã é algo que é só para aqueles que têm 40 anos de caminhada, ou a maturidade cristã está relacionado a quem tem todos os dons espirituais, ou a quem ora mais, a quem jejua mais e tudo mais. E a gente tem muito essa questão, essa visão, né, do que é crescimento espiritual, do que é amadurecimento espiritual. Só que o autor aqui, aos Hebreus, quando ele vai falar de maturidade espiritual, o que ele fala que deve ser feito para que a galera amadureça? Cara, é estudo bíblico. O cara veio aqui e falou que, vocês precisam crescer espiritualmente como? Estudando a Bíblia. Teologia, doutrina bíblica. Então, eu até soltei um devocional hoje lá no grupo da EBD, que eu tinha lançado nos jovens já faz um tempinho, justamente sobre essa passagem. Que, às vezes, a gente pensa que o amadurecimento cristão só está relacionado a práticas espirituais, e a gente esquece que a doutrina bíblica, a teologia, o estudo bíblico também faz parte do crescimento espiritual. Não só um crescimento intelectual, mas um crescimento espiritual, inclusive. Então, a gente vê como o autor ele enfatiza essas coisas e ele ainda coloca 6 coisas que são básicas, né? Ele fala do arrependimento, da fé, do batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e julgamento eterno. E isso ele chama de básico, e muitas vezes a gente acha que isso é o suficiente. Muitas vezes a gente sabe disso e fala, tá, agora isso é o suficiente. E ele fala, não, cara, isso é o básico, isso é algo que vocês já deveriam saber, e agora larga um pouco isso e vai mais a fundo, vai mais além disso. Um cristão maduro, ele precisa ir além do básico da doutrina bíblica, né?
Então eu acho essa passagem muito boa porque traz esse detalhe que muitas vezes a gente esquece, né? Não é só oração, não é só jejum, não é só santificação que nos torna maduros espiritualmente, mas também o estudo sistemático, a doutrina e a teologia bíblica que faz com que a gente amadureça também espiritualmente. Isso. E só para complementar também, Renatinho, que você falou, eu penso também, tipo na academia, né? Na academia você vai, a galera que faz academia e tal, a prática, você vai fazer a musculação, é importante você fazer a prática, você faz a prática e tudo mais. Só que o que acontece se você não souber mexer no equipamento? Você vai fazer a prática, você vai começar a ter dor, você vai começar a ter um crescimento torto do seu músculo, vai te dar mau jeito, daqui a pouco você fica todo torto. A prática espiritual, oração, jejum, leitura bíblica, extremamente importante, mas a instrução, ela vai estar também no estudo sistemático. Eu e Renata, a gente confessa que às vezes a gente é até um pouco incisivo e chato demais, mas porque a gente sabe o quão importante é um estudo bíblico, um estudo sistemático, ou mesmo uma teologia, porque é o que ajuda a gente a compreender qual que é a forma certa da gente praticar a nossa fé cristã, entendeu? E aí, quando a gente pratica, a gente não vai ter esses problemas de ter um crescimento torto, um crescimento todo errado, tá? Porque a gente compreende melhor aquilo que é a nossa fé, e aí a gente consegue praticar com muito mais liberdade e ter um crescimento espiritual muito mais sustentável, digamos assim, tá bom? Que infelizmente, vocês pegarem, não vou citar nomes, mas tem muito pastor jovem que, tipo, poxa, ora muito, lê muito a Bíblia, e aí sai para pregar, gente, solta cada heresia, vai lá no grego, pega uns negócios nada a ver. Por quê? Porque não tem um estudo bíblico, não tem um estudo sistemático. Então, é importante os dois, prática espiritual, No caso, entender. desculpa interromper aí, Rodrigo. Ele teria que fazer um caso que meio que uma teologia, né, para poder sair pregando, né? Sim, seria o ideal. Não vou nem falar assim teologia, mas procurar compreender mais. Às vezes você não precisa chegar e fazer um curso de você buscar aprender por outros meios confiáveis, uma leitura de livro, ver um vídeo. Tem muito canal no YouTube que tem coisa boa, o Desascope é um exemplo disso. Então tem outros mecanismos que a gente consegue estudar, um estudo sistemático e compreender mais. Até falei de outros aí, mas tem a nossa igreja também que tem uns estudos também bíblicos que trazem um pouco disso também. Beleza? Se puder mandar esses canais aí pra gente, Mano, poder assistir já. beleza. Ô, Rodrigo, Oi. o seu áudio tá dando uma cortadinha, eu tô achando que é a internet mesmo e não o microfone. Porque às Ixi. vezes, tipo, corta, tá aí dando- depois dá pra ouvir. Isso, tá dando uma Mas- falhada. Mas tá tranquilo, Mas assim, enquanto- a qualidade Mas- do... Não, beleza. Mas enquanto o Rodrigo acaba vendo esse negócio aí, e eu digo por experiência própria, gente, a teologia, o estudo bíblico muda a sua vida como um cristão, transforma a sua vida como um cristão. Às vezes a gente luta contra tantos problemas, contra tantas fraquezas, com tantas flutuações que principalmente a gente jovem, tem muita flutuação, né? A gente é muito inconstante, a gente um dia quer ser crente, outro dia a gente não quer e tudo mais. E eu lutei por muitos anos contra isso, né? E eu vejo que isso só mudou na minha vida, eu só passei a ser um cristão um pouco mais consistente, claro que ainda falta muito, mas eu só consegui ser mais consistente depois de estudo bíblico, depois de teologia bíblica. Então, lembre-se disso, não é só de jejum, não é só de oração que se faz um crescimento espiritual. A doutrina bíblica transforma as nossas vidas e isso é algo que a gente tem que ter bem claro na nossa mente, beleza? Isso. E se a gente for um pouco para o contexto, as cartas paulinas estudo sistemático total, né? Doutrina, 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 para ensinar os cristãos na fé que estavam crescendo agora o crescimento correto que eles deveriam ter, né? Então, pega Coríntios, galera rajada de língua estranha, dons espirituais e tal, mas, poxa, eles nem sabiam, eles não atingiram a maturidade, porque eles não estavam entendendo que tinha que ter, claro, os dons espirituais era importante, mas eles não estavam exercendo o amor, por exemplo, que é algo básico que a gente deveria fazer.
Então a gente vê isso na Bíblia também, tá? Só para... Acho que agora eu já complementei tudo que eu tinha que complementar. Vamos seguir aqui então, gente. Hebreus 6, 4 e 8. Pode Quem ler? puder ler, pode ler. Pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus, mas a terra produz espinhos e ervas daninhas. Para nada servem, sendo logo amaldiçoadas, e por fim queimada. Isso. Essa daqui é uma passagem bem difícil de fazer uma exegese, de fazer uma explicação. Não vou me atentar a todos os pormenores aqui, mas vamos tentar falar de uma forma um pouco mais simples, mais básica, para a gente poder tirar alguns frutos dessa passagem aí. O Renatinho até comentou aí que é uma passagem difícil tanto para linhas soteriológicas como o arminianismo e o calvinismo, mas não vou entrar nesse método aí, senão também a aula vai longe. Mas vamos Talvez falar. a passagem mais difícil do Novo Testamento nesse assunto, né? Porque Sim, para um calvinista essa passagem vai falar de perda da salvação, mas para o arminiano vai falar da perda do livre-arbítrio. Então é o texto mais difícil do Novo Testamento, mas é uma longa história para estudar esse texto aí. Mas vamos só passar por cima. é isso aí. Me afrontaram com essa pergunta aí referente a dessa passagem. Lá no Retarda Responde, eu estou procrastinando para responder até agora, porque eu não sei o que mesmo? falar. Sobre perda da salvação? Sim, em cima dessa passagem aí. Pesado. Essa passagem é complicada. Mas enfim. Eu não sei se eu vou conseguir te ajudar nessa, Clebinho, mas vamos lá. Depois eu mando no privado uma conversa, Clebinho. Muito bom. O que o autor ele começa falando? Ele fala sobre alguns privilégios da vida cristã. Então, primeiro ele fala sobre ser iluminado. E ser iluminado remonta à figura de Jesus Cristo como luz do mundo e a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Então, é isso que Jesus Cristo faz. Quando Jesus Cristo ele veio à Terra, o povo que andava em trevas viu sua gloriosa luz. E Jesus Cristo ele faz justamente isso, né? Ele lança a luz sobre a nossa vida escura. A gente vê isso lá em João 1:9. Depois ele fala sobre experimentar dádivas espirituais. Um cristão é um homem que conhece o alívio de experimentar o dom gratuito do perdão de Deus. Isso é uma dádiva espiritual, dentre outras, né? A pessoa que ela recebe essa graça, um favor imerecido, ela desfruta de uma tranquilidade, porque agora ela pode estar em paz com Deus por conta dessa graça e desse perdão. São pessoas que elas são participantes do Espírito Santo, que é um homem que ele tem em sua vida uma nova diretiva, né? Já não, agora a vida dele é um templo do Espírito Santo. Ela recebe um novo poder e uma nova presença em sua vida. E por fim, é alguém que um dos privilégios é provar a bondade de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então a gente consegue provar as bênçãos de Deus nessa terra e ter a nossa expectativa na eternidade, onde a gente vai gozar de outras bênçãos muito maiores que a gente mal tem noção, né? Muito além do nosso galardão. Então, outra maneira de dizer que descobriu várias alegrias, as bênçãos e a paz e o poder da era, que é de Deus, e prova de antemão a eternidade. A nossa fé é coisa de louco, assim, mas é uma coisa maravilhosa. É isso que acontece com a gente. Mas antes da gente falar sobre essa passagem, a gente precisa também lembrar que essa epístola foi escrita em uma época de perseguição. Então, a galera, o que estava acontecendo? Eram judeus, se converteram ao cristianismo, criam no Messias,
e talvez agora elas estavam pensando assim, poxa, a gente está sofrendo perseguição, então é melhor eu voltar a ser judeu, certo? É melhor eu voltar a minha vida comum na sinagoga, voltar a praticar as questões e as práticas do judaísmo para eu poder me livrar dessa perseguição. Então, aí a gente pode inferir, né? Não dá para afirmar com 100% de certeza. Mas se essa pessoa ela volta para a prática do judaísmo, ela está crucificando Cristo novamente. Porque se ela volta para o judaísmo, ela nega que o Messias já voltou. Então é como se ela estivesse crucificando, entre aspas, Jesus Cristo de novo, porque ela ainda estava esperando o Messias que era guardado e já tinha sido crucificado. Por que eu trouxe essa imagem aí na tela do computador? Sobre. Alguém sabe quem que é? Parece Pedro, né? Não sei. Sei lá. É Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo. Tem uma lenda, não é verídico, né? Mas é uma lenda que Nero, que era o imperador, um dos últimos imperadores ali que perseguiu muitos cristãos, ele, enfim, estava se levantando ali e Pedro ele meio que ficou encurralado em Roma, temendo ser preso e ser morto, etc. Uma lenda, não é certeza. E ele pega a Via Ápia, casca fora de Roma, e aí no meio do caminho ele encontra com Jesus Cristo, né? E aí Jesus Cristo, e aí ele pergunta para Jesus Cristo, né? Ah, para onde que você vai? E aí Jesus Cristo fala assim, ó, tô indo para Roma para morrer em teu lugar novamente. E aí Pedro ele fica envergonhado e ele volta para Roma e aí ele é crucificado de cabeça para baixo. Claro que é uma lenda, né? Não é nada certo, mas dá pra gente pensar que por ser uma lenda, por ser um conhecimento, o povo ali ele se lembrava, eles conheciam essa historinha. E quando ele fala assim que é impossível, eles experimentaram é, voltassem, enfim, se arrependessem e crucificassem novamente Jesus Cristo, é como se estivesse fazendo um exemplo sobre isso, né? Sobre a pessoa que ela experimentou tanto Jesus Cristo e ela experimentou tanto sobre dessas bênçãos espirituais e se agora ela volta, ela retorna a tudo, é como se ela estivesse crucificando o Cristo, como se ela não reconhecesse esse tudo que Jesus Cristo fez por essa pessoa, tá? Isso significa que a pessoa perde salvação? Eu, pessoalmente, eu interpreto que é como se fosse uma hipérbole, eu acredito que é como um exagero. Quando fala que é impossível, é porque uma pessoa, logicamente, uma pessoa que deixa eu até abrir aqui para falar direitinho, uma pessoa que é iluminada, que experimentou as dádivas celestiais, que é participante do Espírito Santo, que prova a bondade de Deus e os poderes vindouros, logicamente, o único caminho para essa pessoa é a salvação. É uma pessoa que ela vai até o fim com Jesus Cristo. Se tecnicamente essa pessoa ela cai ou ela se desvia, é impossível trazer ela de volta para o arrependimento, porque é algo que se contradiz. O que se espera é que essa pessoa ela realmente alcance a salvação e não que ela volte atrás. Então, se é uma pessoa que, entre aspas, experimentou tudo isso e ela não alcançou a salvação, provavelmente ela nunca experimentou tudo isso de forma verdadeira, né? Foi só um esquenta-banco de igreja que nunca viveu o evangelho de forma verdadeira e é impossível trazer ela de forma ao arrependimento porque ela nunca foi iluminada, ela nunca foi participante do Espírito Santo, ela nunca desfrutou das dádivas espirituais e etc, tá? Então esse é um pouco da minha perspectiva, embora a gente não tenha um consenso para dizer para trazer um significado dessa passagem com 100% de certeza. A gente consegue inferir alguns significados e algumas interpretações, tá bom? Mas, do meu ponto de vista, é como se fosse um exagero e uma hipérbole, porque são coisas contradizentes, né? Beleza? No grego tem um pouco essa pegada também nessa passagem. Tem uma pegada mais hiperbólica e de hipótese, inclusive. Mas é uma Uhum. coisa que é muito difícil de entrar. Eu já falei, né? O grego de Hebreus é impossível. Então é algo que a gente nunca está entrando muito porque é muito difícil. Então essa passagem aí no grego é muito chatinha. Então a galera crê que é uma situação mais hiperbólica e hipotética do que uma situação verídica, né? Mas enfim, isso é outra história. Até porque o verbo tá no aorista aí, né?
Também. Beleza, gente? Mas o que dá pra gente extrair, sendo uma situação hipotética? Que se a gente é realmente iluminado, se a gente experimenta essas dádivas celestiais, só tem um caminho possível, tá? Independente da... Se a gente realmente tem essa fé convicta, a gente vai realmente atingir essa salvação e esse descanso com o Senhor, tá bom? E aí, pra gente encerrar aqui, alguém pode ler pra gente essa passagem de Hebreus 9 ao 12? Eu leio. Pode ler, Aline. Amados, embora estejam falando dessa forma, na realidade nós não cremos que se aplique a vocês. Temos certeza de que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação, pois Deus não é injusto. Não se esquecerá de como trabalharam arduamente para ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim, não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa da sua fé e perseverança, herdarão as promessas. Isso. Aqui parece que o escritor ele muda um pouquinho o discurso dele, né? Trata o pessoal como amados, né? Termo muito carinhoso e muito bonito. Ele fala assim, a gente não crê que isso que eu falei agora, em relação... tudo isso que foi visto anteriormente não se aplica a vocês, né? E é engraçado que ele tem essa certeza de que a galera vai realmente ser salva, né? Então, é uma convicção inabalável. Então, contrasta o destino miserável daquele que abandona a sua fé, do apóstata, com a herança gloriosa do crente, né? Longe de ensinar a possibilidade de uma perda de salvação, esse autor ele reafirma a sua inabalável convicção de que os crentes a quem ele se dirige são pessoas que são salvas, tá? Referente a trabalho, amor e recompensa, que a gente vai encontrar lá no... acho que eu marquei errado ali os versículos. Sempre acontece isso, né, gente? Mas tudo bem. Tá marcado como versículo 10, deve ser. Deus não os recompensa no sentido de pagar-lhes, né? Então não é referente a um salário ou algo que é realmente de forma de recompensa mesmo, né? Mas é como fruto da sua generosidade. Então Deus ele tem esse galardão por aquilo que realizam pela força da graça do próprio Senhor Deus. Então Calvino ele diz o seguinte sobre isso, né? Não são si que Deus considera. Então não é aquilo que a gente faz, não é o fruto das nossas forças que Deus está considerando, mas sim a graça em nossas obras, essa graça de Deus. Então Deus reconhece nas obras que a gente faz por intermédio dele a si próprio e a obra de seu Espírito, tá? Isso é extremamente bonito. Pensar que, poxa, imagine que você prega a palavra, uma pessoa ela se converte. Deus ele não está olhando o que você pregou para a pessoa e a pessoa se converteu, mas ele está vendo essa graça através da sua vida quando você prega, e isso glorifica a ele, glorifica a Deus e a obra que o Espírito Santo realiza. E ele fala sobre uma diligência que ela é necessária. Então, a marca de uma pessoa que ela é realmente convertida é a perseverança. Isso é o que vai diferenciar todos os cristãos, tá bom? É aquele que vai perseverar até o fim, aquele que vai até o fim, independente das dificuldades e das perseguições. Não basta você ter um entusiasmo inicial do serviço, aquela alegria do começo da salvação, mas você tem que dar continuidade a isso, você tem que perseverar até o fim, que é até um dos 5 pontos aí da fé reformada, né? Perseverança dos santos. Então isso que vai destacar um cristão que ele é verdadeiro, um verdadeiro convertido de um que não é. Então não basta você ter uma boa disposição, é preciso você avançar e perseverar até o fim. E um exemplo importante, ele volta a usar essa palavra displicência, que já foi utilizada anteriormente. Ele não está falando para eles se acomodarem, né? Mas os crentes, eles devem olhar para os heróis da fé, que a gente vai ver lá depois do capítulo 11 de Hebreus, e ao invés de voltar para trás, ao invés de voltar para o judaísmo, eles deveriam olhar para a vida daqueles que piedosamente
piedosamente na história bíblica andaram com Deus, então imitar o seu exemplo. Então, além de a gente ter sempre que avançar, a gente tem que também olhar para essas pessoas que dão exemplo para a gente, né? Esses heróis da fé, tanto mais próximo da gente, né? Nos nossos círculos de congregação, na nossa igreja ou na nossa família, essas pessoas que elas perseveraram na fé e deixaram seu exemplo, quanto tantos outros na história da igreja, desde os pais apostólicos, Agostinho, caminhando para os reformados, para os avivalistas, tantas pessoas que deixaram seus exemplos, ou mesmo na Bíblia, tantos heróis da fé, que a gente vai ver mais para frente, que deixaram o seu exemplo, e além de olhar para essas pessoas, a gente tem que imitar o exemplo de cada um deles. E é isso.